Olá pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo. Gostaria de falar nesse vídeo sobre o conhecimento que não vem dos livros, que não vem da escola, que não vem da universidade. O pessoal tem certos tipos de conhecimento que são tão importantes e mais importantes do que o conhecimento formal, e esse conhecimento ele não vem através dos livros, através das pesquisas, através da universidade ou da escola, né? Estou falando aqui do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele acontece no caso que aconteceu ali com o apóstolo São Pedro, quando no diálogo com Jesus Cristo, e Jesus perguntou para eles o que é que estavam dizendo sobre Jesus, quem era Jesus. E eles responderam, uns diziam que era João Batista, ou um dos profetas, e Pedro falou, né? Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. O que Jesus estava dizendo para ele ali é que aquele conhecimento que Pedro teve, ele não poderia ter alcançado pelo raciocínio dele, pela inteligência dele, mas somente se o Pai revelasse, né? Então tem conhecimento que não vem pela razão humana. A pessoa pode investigar, meu amigo, se não vier do alto, não funciona, né? Então esse é o conhecimento, esse conhecimento do alto, que não vem dos livros, não vem da escola, não vem do ensino. Certo que tem outros conhecimentos que a pessoa pode obter através do estudo, através da investigação, mas esse não é o principal. Nem mesmo aqui para a Terra às vezes não é o principal, né? Por exemplo, aquela conhecida história da advogada, do advogado, da professora e do cidadão que estava conduzindo um barco na água, né? E eles começando ali a falar da sua formatura, do tanto de conhecimento que eles tinham, e o barqueiro falando ali do conhecimento dele, eles dizendo que o barqueiro tinha perdido a metade da vida. Então de repente o barco deu sinal que ia afundar, e o barqueiro perguntou para eles se eles sabiam nadar, né? E eles disseram que não sabiam, e o barqueiro disse, então vocês perderam a vida toda, né? E se encaixa aí esse exemplo no que Jesus disse, né? De que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. E esse conhecimento de Deus, Deus ele fala com o ser humano, porque o ser humano não poderia por si mesmo conhecer, ele não teria a capacidade. Por isso que aqueles que buscam a verdade simplesmente pela razão humana, eles não conhecem. Eu vi uma reportagem de alguém dizendo que um certo cientista tinha desempregado Deus, né? Esse certo cientista, ele, né, uma informação dessa que ele tinha desempregado Deus, mas esse camarada nunca ouvi falar que ele libertou alguém, que ele curou alguém, né? Ou que ele desse vida eterna a alguém enquanto Jesus Cristo fez tudo isso. Jesus Cristo não ganhou confiança, não foi tanto pelo que ele falou, foi pelo que ele fez. Ele falava e fazia, né? Mas voltando aqui um pouco, o conhecimento de Deus, Deus se revela ao ser humano. Agora o que ele vai fazer desse conhecimento depois é onde está o X da questão. Por exemplo, Deus revelou a Pedro que Jesus era o Cristo. Pedro, pouco tempo depois, na mesma passagem, estava sendo usado pelo diabo. Depois negou a Jesus, mas depois se arrependeu e foi um grande homem de Deus na história da igreja. Assim Deus fala com o ser humano. Agora, o ser humano pode rejeitar esse falar de Deus e preferir viver seguindo pelo seu próprio raciocínio ou pelo raciocínio de outras pessoas e rejeitar o conhecimento de Deus, né? Mas o principal conhecimento é esse, é o conhecimento que vem de Deus. Se Deus não desse conhecimento, a pessoa não tem, é o principal que existe, né? Então, não acreditemos somente no conhecimento formal, no conhecimento somente que vem da investigação humana, porque a mente humana ela é fraca, né? A mente humana ela é falha, né? Confiemos
no Deus Todo-Poderoso, no conhecimento que vem do alto. Então fica aqui esse vídeo, pessoal. Se esse trabalho é importante, né? Um dos grandes objetivos meu é assim trazer um conhecimento. Assim, eu tenho visto muitas pessoas se desviando da fé bíblica, né? A juventude, muita gente. E um dos objetivos é mostrar que esse conhecimento de Deus, ele é superior a qualquer tipo de conhecimento, né? Então, se você acha esse trabalho importante aí, se inscreva no canal, né? E nos dê aí um apoio. Obrigado aí. Fiquem com Deus.